Quando eu entrei no método, estava com faturamento de R$ 82.000. Agora, em setembro, foi o mês que a gente faturou 172 mil. Então, de 80, mais que dobramos o nosso faturamento usando o método. Foi o meu recorde. Realmente funciona esse método. Olá, você empresário e empresária que está nos ouvindo aqui. Isso aqui é para quem não sabe, isso aqui é uma série de entrevistas que eu gravo com alunos do Método Gestão 365, alunos que atingiram resultados depois de aplicar o método. Eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que é o André, tem uma clínica, ele vai explicar já como é que funciona essa clínica dele. Mas o objetivo dessas entrevistas primeiro, fazer com que você aprenda o que André fez para conseguir resultados tão relevantes em relação a aumento de lucratividade, aumento de faturamento depois de aplicar o método, e também para que você se motive, você que está me ouvindo aqui, empresário e empresária, você entenda que se André conseguiu resultados tão relevantes como ele conseguiu, você também vai conseguir na sua empresa. Então, essas nossas entrevistas têm esse objetivo também de lhe motivar a dar uma virada na sua vida também. Então, André, a primeira coisa que eu quero lhe fazer é lhe agradecer pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. A gente está aqui no amanhã de segunda-feira, né? Para quem tem uma clínica, não é moleza. Você já me falou que as salas aí estão começando a ficar lotadas, né? Com os terapeutas, né? Se a gente pode chamar assim. Bom, mas você vai explicar isso já já. É. Então, André, já vou lhe passar aqui a bola depois de lhe agradecer. Vou pedir para você se apresentar, falar seu nome e me conta de onde é que sua empresa está localizada, o que é que sua empresa faz, quantos funcionários você tem. Conta um pouco aí sobre a empresa para a gente, André. Bom dia, professor. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, meu nome é André Almeida, né? Como você mesmo tinha falado. Eu sou aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós trabalhamos no segmento de saúde, especificamente no segmento terapia ocupacional. Somos especializados em autismo, seletividade alimentar e demais coisas do aspecto autista, né? E aí nós temos aqui hoje 10 funcionários, né, que atendem essa demanda que nós temos aqui, que é uma demanda grande, uma demanda que necessita realmente de capacitação, disponibilidade e vontade mesmo de poder prestar um bom serviço, um atendimento para esses pacientes e essas famílias. Nós começamos no ano de 2009 e daí a gente foi crescendo, a gente foi estabelecendo algumas coisas, só que chegou um momento que eu realmente precisava, eu estava muito na parte artesanal, né? E daí eu fui e chequei, falei, olha, eu preciso de melhorar, a minha lucratividade ela estava muito baixa, meu caixa estava ficando no negativo. E daí eu vi o professor Otederaldo numa chamada de Instagram e aquilo ali foi mexendo muito comigo. E ele foi falando sobre o método, né? E o método realmente ele, eu falei assim, eu quero ver, saber o que que é isso. E daí a gente foi, e aí eu gostei bastante e entrei no método. Entrei no método de cabeça, fui aprendendo logo. Em poucos dias eu já tinha feito todas as aulas, e fui aprendendo, aí eu fui saber o que que era realmente a lucratividade, a verdadeira lucratividade da empresa, fui sabendo realmente o que era o caixa, como trabalhar, né, com a minha equipe e defender bem o meu caixa. E aí fui aprendendo tudo isso, graças ao método. Nós temos aqui tido êxito, sabe? Aprendendo aqui que se a gente não analisar e não organizar o nosso caixa, e não organizar o nosso faturamento, não visualizar a nossa lucratividade, a gente não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a gente tem realmente aprendido a lidar com esses três quesitos, né? E tem dado certo. Muito bom, André, muito bom. E eu já lhe disse isso uma vez, mas eu nunca me canso de falar que o que você faz hoje traz um bem muito grande para a humanidade, né? Porque tratar uma criança autista, pra você ter ideia, eu tenho uma aluna que, claro que eu não vou falar o nome dela nem revelar, mas até comentei da sua clínica, ela mora no Rio, e ela tem um filho autista, e ela me contando que é grau 3, parece que é 3, não sei se é o Uhum. mais alto, Mais alto. Uhum. né? É. E ela
Pois é, você vai comentar sobre isso, e ela me dizendo que uma dificuldade muito grande que ela tem com o filho, ele já é forte, grande, e ele disse que às vezes ele quer bater nela, porque se descontrola, né? Isso. Então, você faz um negócio que realmente tem um valor para a humanidade incrível, né? Você não, eu costumo dizer, eu já lhe falei, se você não tem uma clínica, você ajuda as mães, os pais que eventualmente têm uma criança autista a transformarem a vida da criança para muito melhor, né? Então, é isso mesmo, né, André? Tô É, certo? é isso mesmo. E até então a gente acabava entrando nesse quesito do social e do emotivo que era muito forte, e a gente acabava esquecendo um pouco do nosso faturamento. Com o método, a gente visualizou e falou, não, vamos profissionalizar melhor isso aqui. Porque se a gente não profissionalizar a nossa empresa, a gente não consegue ter lucro, porque a empresa é para visionar lucro. A gente aqui não é uma filantropia. A não ser, a gente mostra para o paciente e para a família que nós precisamos atendê-los bem, mas precisamos de lucrar, né? E a empresa precisa de crescer, né? E aí nós estávamos com a produtividade no começo do método de 5%, e aí com média de 4, 5, 6 meses, mais que dobrou nossa lucratividade, né? Chegando até 21%, quase 22% de lucratividade, depois aí de 4, 5 meses de método. André, me fala uma coisa. Quando você entrou no método, você provavelmente queria resolver várias dificuldades que sua empresa tinha, né? Mais de um problema que sua empresa tinha. Mas se você pudesse escolher o problema principal que lhe fez entrar no método, qual era esse problema principal? A dor maior que você tinha na época? É interessante, a minha dor maior que eu tinha na época era de organizar a gestão da minha empresa. Eu mexer com a gestão precisa disso, precisa dos processos, vai processo, processo. Só que, ao mesmo tempo que eu via os processos e eu queria organizar a gestão, o meu caixa estava baixo. Eu, assim, como que eu vou organizar essa gestão sendo que o meu caixa está baixo? Eu não tenho dinheiro aqui no meu caixa. Aí foi quando o método me mostrou algo diferente. Porque se eu não tiver faturamento, então eu não consigo fazer tudo isso, né? Cuidar da gestão, comprar maquinário, comprar alguma coisa para a minha empresa. Até mesmo mudar de local, aumentar. Se eu não tiver faturamento, eu não consigo estabelecer nada disso. Então, o método, ele me direcionou. Ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, sabe? E daí eu consegui, estou conseguindo, mais que melhorei, quer dizer, a palavra não é não estou conseguindo, eu já consegui visualizar e estabelecer as metas que realmente eu vou fazer, estou fazendo, né, na minha empresa, né? André, deixa eu lhe fazer algumas perguntas agora, que são as seguintes. Quando a gente decide entrar num treinamento como esse, e essa pergunta que eu vou lhe fazer, eu normalmente pergunto a um aluno meu, a gente encontra uma série de obstáculos pela frente, que muitas vezes impedem a gente de entrar num programa como esse, de treinamento. Vários obstáculos, entre eles, dificuldade para fazer o investimento, isso não é um treinamento, ele é um treinamento que requer um investimento relevante, né? E por aí vai. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer em relação a esses obstáculos que você talvez tenha encontrado, você vai me contar agora, primeiro é esse, quer dizer, o investimento que você precisava fazer para entrar no treinamento. Era para você, na ocasião, um obstáculo, era algo que lhe impedia de entrar? Bom, não necessariamente para mim, né? Então, eu já tinha condições de entrar no método. Mas eu fiquei com tanta vontade que eu falei, mesmo se eu não tiver condições aqui, eu vou tentar arrumar um jeito aí para entrar no método, porque se eu não entrasse nesse método, eu não vou dizer que eu não saberia como que estaria a minha empresa se eu não tivesse entrado no método, porque ele me ajudou muito, ele me ajudou bastante. Eu consegui enganjar minha esposa, porque minha esposa ela é um expert
Então, ela é a diretora clínica do núcleo, né, da nossa empresa. Então, ela é o carro-chefe, mas eu preciso dar, como é uma empresa, eu preciso dar a base que é para acontecer. Então, eu consegui enganjar ela, porque ela só queria colocar para mim. E eu falei, não, vamos lá, mas ela gostou do professor, da forma que ele comunica, da forma que ele expressa bem as coisas que fazem a gente compreender. E daí eu falei, não, então, alegria, vamos fazer esse curso e não vamos olhar para trás, não. Então, nós não tivemos dificuldade, porque nós tivemos certeza e segurança em fazer o curso. E não nos arrependemos. E se tivesse condições, a gente iria fazer ele novamente. Que legal, André, que legal. Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, ainda relativa ao investimento. André, o investimento que você fez no treinamento, você considera que ele já foi pago pelos ganhos que você teve com a sua empresa? 4 meses? Sim, o investimento qual eu coloquei, né, para fazer o curso, foi pago em 4, 5 meses de curso que eu estava fazendo, já foi pago. Então, às vezes a gente fica receoso, né, ver se realmente é isso, mas é infinitamente maior o valor de conhecimento que você agrega, e depois do conhecimento vem só a recompensa o resultado ele vem mesmo. Ele vem, nossa, o valor que a gente pagou no curso, em 6 meses a gente veio para nós, não foi só o valor do curso, foi muito mais do que o valor do curso. Compensa bastante e é isso aí, gostamos bastante. Uma outra pergunta, André. Você ficou com receio que esse treinamento, apesar de você ter gostado dele, poderia não servir para a sua empresa, que era uma clínica? Isso lhe passou pela cabeça? Eu fiquei com medo e receoso de que o treinamento poderia não me dar, né, algum retorno. Mas foi o contrário. Ele realmente me deu retorno. Eu aprendi muito fácil, muito dinâmico o curso. O professor Tederaldo, ele explica de uma forma que é impressionante. Não tem dificuldade. E daí eu senti cada vez mais, cada aula que eu assistia me dava mais segurança ainda. Falei assim, poxa, eu estou no caminho certo. É para minha empresa. Então, no curso explica tudo, né? André, outra pergunta que é a seguinte: você ficou com medo que isso fosse um fake da internet? Porque a gente sabe, né, a internet está cheia de pegadinha, de gente que vai prometer que vai mudar o mundo, de milagre. Quando você me viu pela primeira vez, isso passou pela sua cabeça, "Ah, isso pode ser uma pegadinha." Quando que passou ali o Instagram a chamada, né? Aí eu dei uma olhada, aí corri novamente, normal, né? Nos rios ali, fui andando, aí como eu tinha deixado um pouco tempo, aí ele apareceu novamente. Falei, mas ele veio novamente aqui. Eu falei, vou lá, vou clicar nesse negócio aqui, ver o que que é, né? E daí, na hora que eu vi, veio ali, tô explicando, eu falei, rapaz, será que isso é verdade mesmo? Falei, mas será que isso é verdade? Mas realmente eu fiquei assim um pouco apreensivo, né? Mas só ligando mesmo vamos dizer assim, aquela segurança, né? Falei, vamos ver o que que é mesmo isso aqui. Fui no YouTube, fui no Google, né? Aí eu vi também informações a respeito, como que eu comecei a buscar, né? Falei, opa, peraí, depois que terminou aquela primeira chamada, né? E você explicou o curso, como que você trabalhava, aí eu falei, opa, agora vou nos outros locais. Aí eu vou, jogo no Google para ver se tem alguma coisa ali, né? Então tinha explicando quem que era o Federaldo, a história dele, aquilo que ele tinha falado, né? Tava batendo o que estava lá no Google. E daí eu fui gerar, né, no Instagram, tudo mais, peguei mais informações, entrei bem no canal, vi os depoimentos, aí pronto, aí falei, tamo junto, eu vou nessa. Mas eu falei assim, eu vou. Aí eu vi, acho que foi uns 2, 3 dias isso, essas chamadas, e falei, não, eu vou entrar agora. Ele fez o convite, eu vou entrar agora, eu quero saber realmente o que que é isso aí. E aí deu certo, me identifiquei bastante, né? E aí foi ótimo. Entramos. E ainda ganhei um brinde ainda, e fui para lá para São Paulo, conhecer o Federaldo de perto,
e a gente ficou lá o dia todo conversando sobre empresa, sobre minha empresa, e ele me explicando sobre as coisas, assim, foi para mim foi valiosíssimo isso. Eu agradeço mesmo, assim, de coração. Só para quem está nos ouvindo aqui entender, André foi o primeiro que se inscreveu, né? Teve a felicidade e também, não só a felicidade, né? Foi a prontidão de estar lá esperando a inscrição abrir, se inscrever. E aí, quando ele se inscreveu, como primeiro inscrito, ele ganhou um prêmio, um bônus que a gente chama, que foi uma mentoria presencial comigo. Ele foi a São Paulo, despesas todas pagas aí pela nossa empresa, e passamos um dia ali conversando assim, ó, né, de frente um para o outro ali nas nossas instalações. Então foi uma experiência realmente boa, e é sempre boa para as duas partes. A gente aprende muito também com os alunos, né? É, verdade. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo. André, vamos lá. Agora eu vou fazer uma série de perguntas que são as que mais interessam. Claro que as outras perguntas também interessam muito. Porque são perguntas relacionadas a números. Eu vou lhe perguntar o quanto é que você aumentou, se você aumentou o faturamento depois de ter aplicado o método, o que que melhorou na lucratividade da sua empresa. Então, são questões que interessam muito. Quando eu entrei no método, estava com faturamento de R$ 82.000. Quando que, agora, em setembro, foi o mês que a gente faturou 172 mil, faturamento que nós tivemos. Então, de 80, mais que dobramos o nosso faturamento, usando o método. Método puro, simples e puro método. Você já havia faturado tanto na história da sua empresa? Nunca tinha faturado. Nunca chegou a esses valores. Foi o seu recorde, é isso? Recorde, foi meu recorde. Aqui na clínica, assim, quando nós fizemos a reunião de indicadores, que o meu financeiro chegou e falou assim, olha, foi um recorde aqui, R$ 172.000 de faturamento. Eu falei, realmente funciona esse método. Esse método realmente funciona, eu não sei como que não é que eu não sei como que acontece, eu sei como acontece. Então a gente precisa realmente colocar em prática o que está escrito lá, o que está ensinado lá, e fazer com afinco, com vontade, com garra, e com certeza acontece sim. Sair de R$ 80.000 para R$ 172.000, mais que dobrar seu faturamento, é algo assim impressionante. Para mim, para minha realidade, é impressionante. Em relação à lucratividade, ela estava quando eu comecei o método, ela estava a 5%. 5%, assim, chorando, bateu 5%. Quase que fica 4%. Mas, com o método, aí nós começamos a estabelecer, né, as metas, as diretrizes, seguindo certinho o método. A minha lucratividade em 4 a 5, 6 meses chegou a 21%, chegando em quase 22, chegando a 21%, assim, cravado mesmo, 21%. Aumentou 4 vezes mais a nossa lucratividade. André, me fala uma coisa, como é que era a gestão da sua empresa, a administração do seu negócio antes do método e como é que é a gestão da sua empresa hoje? A gestão da minha empresa hoje, nós trabalhamos em processos, né, conforme o método tem ensinado, e dia após dia ela tem melhorado mais e mais, sabe? Assim, tanto a minha parte aqui administrativa quanto a minha parte financeira. Nós começamos o método com o método a gente foi verificando que a gente precisaria de agregar mais valor na gestão. Então, nós melhoramos o nosso administrativo, com melhor gestão, com processos realmente que a gente viu que a gente iria melhorar e começou a melhorar, assim, os atendimentos relacionados à recepção. A parte financeira, nós implantamos, né, sistemas financeiros. Hoje nós estamos com uma equipe financeira aqui, né, que faz todo o serviço financeiro, nos mostra parte financeira, como que estão os indicadores, né? Então, tudo isso dando base para que a nossa empresa cresça. E foi pelo método que isso foi tudo sendo despertado em nós. Como é que ficou a sua vida pessoal, agora falando né, da nossa vida pessoal, porque o método tem efeito, é para ter efeito também na nossa vida pessoal e não na empresa. Como é que era a sua vida pessoal?
antes do método, o que que melhorou depois do método? Minha vida pessoal, antes e pós o método, nos deu tranquilidade na nossa casa e na minha família, porque a nossa empresa é eu e a minha esposa, então, a empresa familiar. Então, anteriormente, era muita preocupação, porque a gente não tinha um norte. O que que a gente vai fazer? A gente fazia uma coisa num dia e no outro já acontecia outra coisa, e outra coisa era muito agitada. Então, com isso, a nossa casa estava muito agitada também. O relacionamento meu e a minha esposa estava muito agitado e até às vezes um pouco conturbado, mas após o método, e começou esse tripé, né? Empresa, né, e família, começou a melhorar. Então, a gente hoje está bem mais tranquilo, estamos conseguindo conversar melhor, estabelecer melhor as nossas metas e de curto, né, médio e longo prazo, na nossa casa, né, com as nossas famílias, nossas filhas. Então, melhorou bastante o nosso relacionamento como família. Comunicação, sabe? Muito bom. Mas a pergunta é: teve algum resultado com o método que você não esperava? Sabe aquela coisa que você diz assim, puxa vida, eu não esperava alcançar isso. Teve alguma coisa dessa natureza? Meu faturamento, porque eu falei, rapaz, como que eu vou? Eu saí de 80 mil para ir para 172 mil de faturamento. Olha, uma parte de gestão vindo junto com o método, a gente começou a ter bastante feedbacks bons, sabe, nos atendimentos. Melhorou tudo, melhorou. Os nossos prestadores de serviço começaram a gostar mais, ficaram mais enganjados, a minha recepção ficou mais enganjada, entendeu? Então, assim, e isso não tem preço, sabe? Eu vou pagar um X no curso que está me dando muito mais, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso. Eu estou, assim, feliz mesmo, agradecido por tudo. E Deus, que eu sou um cristão, Deus me proporcionou de ver o professor Tederaldo lá no Instagram naquele dia. Eu creio que foi algo de Deus. Muito Que bom. legal. A próxima pergunta, André, é a seguinte: o que que você mais gostou nesse treinamento? O que é que você achou ele assim de mais diferente quando você compara com outros treinamentos que você fez, tanto treinamentos online quanto treinamentos presenciais? O que lhe chamou mais atenção como diferencial nesse treinamento? Foi a parte que você explica a respeito do lucro, né? Aquela parte de lucro e lucratividade. Aquilo ali me foi que fez a diferença na minha vida, porque antes, para mim era tudo junto, estava tudo junto. Mas quando você explicou ali a parte do lucro e a parte da lucratividade, aí mudou para mim, sabe? Assim, foi uma mudança na minha vida, na minha cabeça, na minha forma de entendimento, sabe? Então aí realmente eu vi que eu precisava aprender mais e mais a respeito disso. Uma coisa que falam é que a gente tem muita preocupação nos treinamentos de internet, é que eu percebo que é um receio do aluno, do empresário, que é ele, quando contrata um curso online, ele ser abandonado, quer dizer, né, não ter o suporte adequado para lhe ajudar a implantar o método, para tirar dúvida e tudo mais. O que que você diria desse treinamento em relação a isso? Eu diria que é excelente. Para mim foi excelente, porque não tem condições da gente ficar inseguro, né? Porque a sua equipe, você dá base para tudo. Então, olha, tem os grupos, tem o próprio, olha, tem o próprio WhatsApp dele. Você pode entrar e você pode perguntar as coisas para ele. E eu falei assim, poxa, eu nunca tive isso, eu já fiz outros cursos. Então a pessoa só jogava ali os cursos ali dele e pronto, acabou. Você não tinha condições de falar com ele, não sabia o que falar, e às vezes é um pós-venda muito fraco, né? Então, às vezes você não conseguia comunicar, e você ficava inseguro, aí já era mais insegurança, e com isso o aprendizado ele não acontecia, né? Então, agora com o professor, não, o professor eu tenho o contato dele, se eu quiser falar com ele, eu falo com ele. Tem um curso que explica muito bem, tem um suporte dele que é só acessar. Rapidamente eles já falam, já comunicam com a gente o que está precisando, o que está acontecendo. Então, assim, sabe, esse cuidado, né, com o aluno é fabuloso. Nota 1000, nota 1000.
Você, sabendo o que você sabe hoje, como empresário, depois de ter implantado o método, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários? Olha, eu diria que não fique com medo, sabe? Não fica com receio, de entrar no curso do método 365. Porque, com certeza, você entrando, você vai, com certeza, aprender. Se você colocar em prática tudo ali que o professor está falando, está explicando, está documentando também, porque tem as coisas escritas, com certeza você não vai perder. Não precisa ficar com medo. Tem base científica, o método dele funciona, sabe? Eu sou uma testemunha viva que o método dele funciona, sabe? Então, é isso aí. Vamos para cima, entendeu? Que tudo vai acontecer com você. Se você colocar um método em prática, tudo vai acontecer com você. Na sua empresa, ela vai aumentar a produtividade, faturamento, relacionamento com a sua equipe, com a sua família, vai melhorar. Pode ter certeza disso. Legal, André. Olha, mais uma vez aqui lhe agradecendo, né, pela disponibilidade, gentileza, por esse gesto de querer inspirar outras pessoas a mudarem a vida, né? Porque o empresário fica ali, sabe, sofrendo, sem dinheiro, sem lucro, não vende direitos, sabe, não consegue formar uma equipe, aquelas dores todas que o empresário tem e que ele não consegue sair dessa situação e fica, como você bem falou, muitas vezes com receio, né, de fazer um investimento como esse, dar um passo à frente. Então, lhe ouvir aqui é muito importante. Uma coisa é eu falar, outra coisa é um aluno meu falar, como você está comentando hoje aqui, tá bom? Então, eu lhe agradeço e deixo você aqui com as palavras finais para fechar essa nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer, professor, você, a toda a sua equipe, porque aquilo que você realmente faz para nós, faz para os seus alunos, assim, é algo extraordinário. Eu fico realmente feliz e obrigado. É só Deus para te recompensar. Obrigado mesmo.